Gilbert, Emma, as marés mudaram. A organização Mobius pode estar conspirando com o Império Flamejante. Tenha muito cuidado. Incapaz de chegar a qualquer coisa, mesmo depois de um longo tempo, Lane informou especialmente Gilbert e Emma sobre a situação. Ele então retornou imediatamente para a residência do líder. Suas ações não eram nem um pouco incomuns. Ontem, Scarlett havia retornado para a mansão logo depois que Leyland seguiu Bovens, fazendo Leyland secretamente suspirar de alívio. Se ele tivesse escolhido agir então, era provável que, mesmo depois de atacar Bovens, ele tivesse esbarrado no olho escarlate que estava correndo de volta. Isso teria causado problemas. Além disso, ele não queria se mover antes de entender a situação. Oficial Sikir. Onde está o Loki? Por que não o vi recentemente? Perguntou Leyland, curiosamente. Após a menção desse nome, os músculos faciais de Sikir se contraíram e ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Ele foi designado para uma missão secreta e estará ausente por algum tempo. Eu vejo. Leyland parecia ter ganho alguma compreensão. Ele se aproximou de Sikir e perguntou, instrutor, sobre aquela noite, o que aconteceu no final? O que mais? O líder saiu vitorioso, é claro. Ele atingiu 2 dos mestres da outra parte que estavam no posto Star. Ele levou um deles como prisioneiro, e o Departamento de Relações Exteriores negociará com o Império Flamejante Divino. Um olhar de admiração brilhou nos olhos de Sikir, mas o coração de Leyland afundou. Eles pagaram um preço tão alto, mas acabaram sem nada. Aquelas pessoas do Império Flamejante definitivamente não levarão as coisas deitadas. Além disso, a armadilha que eles criaram anteriormente, que causou a perda das habilidades de combate das Estrelas da Manhã, não foi muito sábia. Qual é a verdade por trás de tudo isso? Combinando essa linha de pensamento com a inteligência dada por Emma e Gilbert nos últimos 2 dias, Leyland de repente sentiu como se o futuro estivesse envolto em uma névoa densa. Eu tenho medo de ter que modificar meu plano anterior. Este dia solar sagrado não passará em paz. O Império Flamejante Divino, o Trovão de Júpiter e até o clã Ouroboros entrarão em ação. Quando chegar a hora, esse lugar será mergulhado no caos. Bem, pelo menos tem isso para esperar. Leyland viu que a barra de progresso no AI-Chip estava rapidamente se enchendo e não pôde deixar de sorrir. O 10º nível de Fireplume era a porta de entrada para o Rank Star. A energia de Leyland já havia sido condensada para formar um ponto de massa, e se esses 2 sistemas pudessem ser fundidos com sucesso, a potência formidável produzida definitivamente não seria apenas aditiva. Haveria uma mudança qualitativa horrível nele, ampliando seus poderes em grande medida. Além disso, Leyland há muito havia esgotado todas as pedras do Firazorce que ele ganhou de Collins, algo que fez com que sua força da alma melhorasse aos trancos e barrancos. Sua força depois de tudo isso certamente causaria surpresa a muitos inimigos. Seus olhos brilhavam quando os cantos de seus lábios se ergueram para formar um sorriso perverso. A linhagem do Predador do Topo, a serpente gigante Quemoin, estava pressionando-o para o abate. Ele queria destruir tudo, trazer tudo para a ruína flamejante. A instabilidade emocional que era comum à linhagem de Varlocks começou a agir. Depois que ele avançou para o reino da Estrela da Manhã, a alma da serpente gigante Quemoin fundiu-se com a de Leyland, fazendo com que ele herdasse esses humores violentos. Estes não eram mais uma coisa externa, mas sim parte de sua própria natureza. Uma vez que tal doença tenha ocorrido, teria um efeito de longo alcance na personalidade do feiticeiro. Anteriormente, Leyland sempre fizera um esforço consciente para se conter, evitando que seus sentimentos erodissem seu personagem. Agora que a guerra estava sobre eles, ele estava enfrentando uma pressão sem precedentes, e algumas emoções estranhas conseguiram se desvencilhar. Não importa o que os outros pensassem, o tempo ainda estava passando. Finalmente, no dia do Festival dos Indervins, o dia solar sagrado havia chegado. Durante suas viagens recentes, Leyland viu as ruas e os mercados começando a se movimentar com a atividade. Muitas adolescentes Indervings agora iam contra o tabu, brincando na estrada. A atmosfera estava cheia de clamor. Os vários representantes distritais da União Atlan e os outros turistas que vieram por conta própria chegaram a Tilazui City um por um.
O local estava cheio até a borda, mesmo superlotado, resultando em múltiplos casos de violações na segurança pública. Mesmo Leylin, um oficial marcial do departamento militar, teve que intervir às vezes algo mais do que evidente de quão fina a segurança havia sido esticada. De acordo com as informações fornecidas por Gilbert e Emma em particular, muitas das elites da organização Mobius e da seita Trizerpen também haviam entrado em Tilazui City. Eles foram os que provocaram problemas aqui, tornando o local caótico. Além disso, o arqui-inimigo da Atlan Union, o Divino Império Flame, também enviou uma grande equipe de embaixadores, causando mais problemas. Parece que as coisas ficarão relativamente mais problemáticas, lamentou Leylin. Vestiu o uniforme vistoso de um oficial militar e ficou alto e ereto. Ele e seus colegas se alinharam ao longo de ambos os lados, enquanto Scarlett aí estava na frente de um enorme espelho de provador, ajustando a gravata em forma de borboleta em seu colarinho. Sua Alteza! Sua programação para hoje é a seguinte: a primeira será a palestra do Parlamento, seguida do recebimento do enviado do Império Flamejante Divino. O banquete da tarde. Ao lado de Scarlett Eye, havia algumas secretárias com papel e caneta na mão, tagarelando. Havia também algumas empregadas que estavam arrumando as dobras no traje de jantar. Sikir, Bovens e os outros também estavam bem vestidos e estavam de pé ao lado. Do lado de fora da janela, muitos fogos de artifício e saudações de armas podiam ser vistos. Confetes coloridos enchiam o céu, e o lugar estava cheio de uma atmosfera festiva. Bem, eu tenho meus próprios planos para os assuntos de hoje. Scarlett franziu as sobrancelhas e acenou com a mão, mandando embora os secretários que ainda conversavam sem parar. Sikir, você deve me acompanhar hoje. Essas palavras pareciam levar o filho do líder às lágrimas. Vendo sua mistura estranha de estar ao mesmo tempo comovido e apreensivo, Leylin sentiu-se sem palavras. A vida privada desse líder estadual é bastante confusa. Seu casamento anterior não produziu um herdeiro. E agora que ele só tem Sikir, seu filho ilegítimo, ele espera que ele herde seu legado político e até se torne o próximo líder do sindicato? Se os outros funcionários soubessem que Leylin estava silenciosamente amaldiçoando seu líder todo-poderoso, eles poderiam ter se juntado para destruí-lo, e o resultado não seria agradável. Vamos! Depois de algum tempo, Scarlett terminou seus preparativos e assumiu a liderança enquanto montava uma carruagem puxada por vários pássaros escarlates. Sikir seguiu de perto para trás. Bovens andou atrás de todos. De repente ele olhou para Leylin e ordenou: Lei, você vem também. Mas o dever de um humilde servo é ficar para trás e guardar a residência. Leylin parecia estar hesitante, mas ele estava secretamente amaldiçoando em seu coração. Seu dever para hoje era ficar de guarda na residência. Isso era perfeitamente normal, pois ele não tinha as qualificações adequadas e, portanto, não podia mostrar sua face no parlamento. No entanto, isso era o que ele queria. Afinal de contas, os lugares para os quais o Olho Escarlate iria hoje não seriam tranquilos, e não haveria nenhuma vantagem em segui-lo. Como isso seria mais agradável do que ser capaz de se esconder na residência e desenterrar tesouros no instante em que ele descobrisse que algo estava errado? O que ele ganharia ao sair com Scarlett de qualquer maneira? Aquela uma sentença casual de Bovens interrompeu seus planos para o dia. Leylin se sentiu um pouco triste quando olhou para Bovens. Talvez Bovens pressentisse que algo estava errado, ou talvez ele acabasse de encontrar uma monstruosidade em Leylin, mas ele estava causando muitos problemas para Leylin às escondidas. Sim, senhor. Para os outros, parecia que Leylin só hesitou por um tempo antes de concordar imediatamente em voz alta, com um êxtase se espalhando pelo rosto. Isso fez com que muitos dos funcionários que estavam ficando atrás o invejassem, mas eles não sabiam que Leylin estava secretamente revirando os olhos. Bovens era seu superior, afinal, e Leylin não podia fazer muita coisa mesmo se discordasse. Leylin estava na parte de trás da frota e refletiu: pode também. Quando chegar o momento, vou me juntar diretamente a Gilbert e Emma. Quando algo estiver errado, ativamos imediatamente as coordenadas e retornamos. Não acredito que Scarlett nos perseguirá e nos siga de volta ao mundo dos magos.
Gilbert e Emma tinham primeiro encontrado o caminho para as fileiras da nobreza feudal através de uma pequena família nobre, disfarçada e fortalecida. Eles então traíram arbitrariamente os segredos da seita Triserpente contra seus interesses, e alcançaram as posições de conde e visconde, permitindo-lhes participar da celebração de hoje. Se os três Varlocks gigantes de Kemoin estivessem juntos, até mesmo Scarlet acharia difícil capturá-los com sucesso, então havia pelo menos alguma forma de garantia em termos de segurança. Bovens, no entanto, tem que ser morto. É melhor que ele não corra para mim hoje, senão... Leylin baixou a cabeça ligeiramente, escondendo o brutal brilho carmesim em suas pupilas. Leylin manteve a companhia Scarlet no parlamento enquanto ouvia um discurso ilógico e entediante. Posteriormente, ele marcou junto com o líder do Estado e os outros ministros importantes, enquanto eles seguiam para a praça onde as pessoas prometeram juramentos e celebraram suas vitórias. Eles estavam se preparando para receber o emissário do Império Flamejante Divino. Posicionados atrás de Scarlet estavam os delegados de vários distritos importantes, bem como um grande número de oficiais de alto escalão e ministros influentes. Asterisco estrondo. Estrondo, asterisco era como se houvesse um terremoto. O fogo brilhou ao longe, e Leylin notou a chegada de grandes quantidades de elementais de fogo. Esses elementais do fogo existiam em vários tamanhos, e alguns nem sequer eram humanoides. Havia um grande número de bestas, corpos constituídos de chamas e lava, queimando a temperaturas que poderiam queimar qualquer coisa. Embora eles tenham se mudado como delegação, eles deixaram 2 longas trilhas no chão. A temperatura de toda a praça começou a subir de forma constante. Foi uma sorte que a maioria dos Indervins praticasse Fireplume. Os funcionários de alto escalão e a nobreza presentes na praça haviam dominado pelo menos 3 níveis da técnica, portanto, não achavam difícil suportar. Criaturas que conseguiram sobreviver no mundo da lava tiveram uma forte resistência às altas temperaturas. Os funcionários encarregados especialmente da diplomacia apareceram e se envolveram em uma série de ritos e etiqueta complicados, algo tão entediante que Leylin bocejou várias vezes seguidas. Independentemente de ser um cientista em sua vida anterior ou um magus agora, ele não tinha um pingo de interesse em tais rituais. Em contraste, ele estava mais disposto a realizar mais algumas experiências em seu laboratório, ou expor algumas hipóteses, ou mesmo meditar. Este era um entendimento comum entre a esmagadora maioria dos magos no mundo dos magos. No mundo da lava, as circunstâncias eram evidentemente diferentes. Em comparação com os magos que eram muito parecidos com pesquisadores, os Indervins que estudaram Fireplume eram mais semelhantes aos cavaleiros. Eles tinham uma grande sede pelos benefícios seculares de vários territórios. Os magos do mundo dos magos frequentemente se retiravam para a segunda linha do dever e manipulavam os países por trás das cenas. Aqueles que detinham autoridade no mundo da lava, no entanto, eram diferentes. Eles gostavam de lidar com as coisas pessoalmente e preferiam assumir o controle de todo o sistema em primeiro plano.